Boa noite, irmãos, graça e paz. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos novamente reunidos na casa de Deus para estar aprendendo mais da sua palavra e assim possamos adorá-lo em espírito e em verdade, sendo conhecedor da palavra. Amém? Eu quero convidar a igreja para estar se colocando de pé, para que nós possamos estar orando ao nosso Deus. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma semana que se inicia, pela nossa família. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor, a tua graça e por toda a tua misericórdia, Senhor Deus. Nós agradecemos pela nossa família, por mais um ano que se finda, Pai. Que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos capacitar para que possamos, Pai, andar no caminho da verdade, que é o teu evangelho, que possamos ser disseminadores da tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, Senhor Deus, para que possamos, Pai, ser teus imitadores. Pai, abençoa essa família, abençoa essa igreja e aquelas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor venha abrir o entendimento, dando discernimento, Pai, que a tua palavra possa, Pai, surtir o efeito pela qual ela foi enviada. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, pode se assentar e eu convido a equipe de louvor que está com a oportunidade. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes receber em mim um verdadeiro adorador. Na minha oferta ofereço vidas meus pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é fácil. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Minha vida fiel, Senhor, meu Deus. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, ainda que nós não sejamos, ainda que a gente venha tropeçar, venha vacilar, Deus vai permanecer fiel, porque Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel em tudo que Ele prometeu para mim, para você, para a igreja do Senhor, amém? E esse louvor, eu achei ele maravilhoso, porque ele tem tudo a ver com o tema dessa noite, o qual o pastor trará mais. Ainda que nós, como filhos de Deus, venhamos
a plantar uma semente ruim. E pagamos sim de fato o preço, pelo fato de plantar uma semente ruim, mas ele permanece fiel a nós. Porque quando nós plantamos algo que desagrada a Deus, ele converte esse mal num aprendizado para os seus filhos. E nós passamos nessa luta e saímos dessa luta mais fortalecidos e glorificamos o nome dele. Porque em tudo que fazemos, coopera para que nós possamos crescer mais e mais para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia hoje para que a gente possa fazer uma pequena e ligeira reflexão na carta de 2 Coríntios. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 35 até o 37. Hoje o pastor Marconel vai falar acerca da lei da semeadura. Tudo que plantamos, de fato, nós colhemos. E esse é um tema que bastante abordado pelas igrejas dos nossos dias. E eu queria que os irmãos se atentassem para a questão da colheita. Tudo que o homem plantar, de fato colherá. Só que tem um porém, irmão. A palavra vai dizer também que de Deus ninguém zomba. Deus conhece a intenção de cada coração. Deus conhece o motivo das coisas que nós fazemos, do que nós pensamos, antes ainda que nós venhamos a pensar naquelas coisas. Então, um erro muito grande que acontece em nossos dias são alguns homens, pastores, que distorcem o evangelho para o seu bel prazer. Eu estou falando sobre a teoria da prosperidade, em que as pessoas, pastores, forçam de certa forma a barra para que os seus membros, as ovelhas, plantem, mas não no campo espiritual, mas no campo material, para que colher bens. Enquanto que Mateus capítulo 6 diz para nós não acumularmos tesouro aqui na terra. Então há uma contradição do que o Deus nos orienta e que o homem entende que é correto. Esse é um grande perigo. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 35 até o 37, vai dizer assim: mas alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos, e com que corpos eles virão? Tolo! O que tu semeias não é despertado, se não morrer? E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas o grão desnudo, pode ser de trigo ou de alguma outra coisa. Aqui, essa mensagem, ela é muito clara para a gente. Nós devemos entender que, Paulo está trazendo aqui, nós devemos entender que, sobre a morte espiritual, para que nós venhamos a ter um novo nascimento espiritual, é necessário enterrarmos a semente do velho homem. Nós temos que abrir mão da nossa vida para que possamos experimentar o melhor de Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui. Como ressuscitar os mortos e com que corpo virão? Ora, se o homem natural, ele entende que ele morreu com Cristo na cruz, não vai nascer um novo homem natural, vai nascer um homem espiritual. É isso que os versículos subsequentes dizem. Por exemplo, se você planta uma semente de trigo, não vai nascer uma semente de trigo, vai nascer uma espiga inteira. Embora seja aparentemente diferente, mas é o mesmo produto. Então, quando o homem natural, ele planta a discórdia, ele não vai colher só a discórdia. Ele vai colher a discórdias e tudo aquilo que a discórdia traz por trás. Você lembra daquela passagem, daquele demônio que saiu da casa, da vida de um homem? Ele saiu e depois ele voltou e encontrou aquela casa limpa, varrida, organizada, mas desabitada. E Eva pecou no paraíso e morreram.
ou seja, foram apartados de Deus, houve a morte espiritual, embora estivessem vivos fisicamente, mas pararam de ter a comunhão com Deus. Então, se um homem ou uma mulher quer viver uma vida com Deus, ele tem que sepultar o velho homem. E sepultar o velho homem, irmãos, não é nada mais, nada menos do que deixar de fazer as coisas que o corpo quer fazer, que a nossa mente caída quer fazer, e fazer as coisas segundo a orientação da palavra de Deus, que é o próprio Deus falando conosco através da sua palavra. E aqui, observe que no 37 ele diz: e quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou qualquer outra coisa. A questão da semeadura eu acho interessante, porque muitas das vezes as pessoas, quando elas são convertidas, quando elas são chamadas pelo Evangelho para viver uma vida separada para Deus, a gente ouve muito dizer que depois que eu me converti, parece que as coisas desandaram, parece que tudo dá errado na minha vida. Mas se os irmãos pararem para pensar, antes da sua conversão, antes de você passar a ter um relacionamento com Deus, é muito provável que você tenha plantado muitas coisas. E a colheita, irmãos, ela não vem de imediato. Ela vem, é um processo. Primeiro você planta, a semente tem que morrer. Depois ela brota, depois tem a fase do crescimento, depois o fruto ele cresce e tem que esperar a maturidade. Então muitas das vezes há a sensação de que quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós somos convertidos, quando nós nascemos de novo, parece que a vida desanda. Não, é porque você está tão acostumado no meio do lamaçal do pecado, está tão acostumado que você passar a perna em alguém, ou alguém passar a perna em você é normal. Você mentir ou mentirem para você é normal. Mas quando você conhece a palavra de Deus e entende que você vivia errado e passa a viver corretamente, você fala, gente, parece que tudo desandou. A lei da semeadura ela é séria. Ela é muito séria. E o Senhor nos orienta que nós devemos plantar no campo da vida espiritual. Porque aqui nada se aproveita. Aqui nós não conseguimos aproveitar nada. Então, irmãos, qual é o maior problema da plantação, da semeadura do ser humano? Nós plantamos durante 20, 30, 40 anos e queremos colher coisas boas. Ora, a palavra diz que ninguém é obrigado a plantar, mas é obrigado a colher o que plantou. Se hoje você é um homem de Deus, se hoje você é uma mulher de Deus, está caminhando de acordo com o que o Senhor orientou, parabéns. Daqui em diante, você está plantando no mundo espiritual, mas o que você plantou, você vai colher. Então, há consequências. Há consequências. Observe que lá no livro de Jó, no capítulo 4, no verso 8, ele tenta discutir com Jó, dizendo, Jó, isso que você está passando, a questão de você perder seus filhos, é porque eles fizeram alguma coisa errada. Não, as coisas não acontecem do nada. Alguma coisa eles fez errada para estar colhendo esse mal na vida deles. Então observe a lei da semeadura. Isso é tão sério que ele faz pelo fato de Jó estar passando por aquela dificuldade, ter perdido seus filhos, suas riquezas, suas fazendas, seu gado. Ele fala assim, olha Jó, isso não vem do nada. Isso foi algo que você fez e resultou nisso. Então, irmão, aqui há mais uma prova de que tudo que o homem plantar, ele vai semear, ele vai colher. O problema maior não é isso. O problema é quando nós estamos plantando alguma coisa achando que é boa. E é mal para a gente, é mal para nós. Como assim, pastor? Quando nós somos ignorantes na palavra de Deus. Nós somos chamados para serem seus filhos. Nós conhecemos
a vontade de Deus, mas não temos compreensão da palavra. Então, muitas das vezes, nós estamos dentro da igreja e criticamos o irmão. Nós criticamos o pastor. Nós vemos para a igreja para ouvir a palavra de Deus, mas nós não estamos prestando atenção na palavra, mas estamos prestando atenção na roupa da irmã, no irmão que está na nossa frente, num problema que vai ser resolvido ou tem para resolver na segunda-feira. E acabamos não aprendendo o que o Senhor está nos orientando e no decorrer do dia plantamos a semente errada, mesmo sendo filho de Deus. Eu não posso perder aquele negócio de amanhã. Eu vou fazer o que for necessário para eu fechar. Aí, às vezes, irmão, até você inventa uma mentirinha. Você paga uma propina para alguém para você fechar um grande negócio. Mesmo sendo filho de Deus, a pessoa vai colher o quê? Fruto do que ele está plantando. Por quê? Porque a palavra diz que de Deus ninguém zomba. Você pode ter uma postura de pastor, uma postura de filho de Deus, mas no seu dia a dia, só Deus conhece o seu coração. Então nós temos que tomar cuidado, porque os filhos de Deus, eles também estão plantando semente errada. E estão passando por dificuldade. Muitos dos filhos de Deus frequentam igrejas que estão semeando o falso evangelho. Essa semente que os falsos pastores, falsos mestres estão dando para suas ovelhas, elas estão se alimentando de uma coisa errada. E o pior evangelho que tem, irmão, é aquele distorcido. É o evangelho falso, em que ensina os membros a pedirem coisa errada para Deus. Plantam sementes erradas. E a palavra diz que meu povo estão perecendo, está sofrendo, está passando por dificuldade, não recebe porque pede mal. Aí você vê no meio cristão, tanto cristão sofrendo, passando dificuldade em várias áreas da sua vida. Porque estão plantando no mundo material. Vem para a igreja, faz promessas, entrega um dízimo, ofertas, para alcançar algo do mundo espiritual, enquanto a palavra diz para nós não semearmos neste mundo, acumularmos tesouro lá no céu. Então, irmão, não adianta, de Deus ninguém se zomba. Lá em Marcos 4, vai trazer um ensino para a gente. A semente, primeiro, ela deve ser depositada na terra, deve ser plantada. Ou seja, nós temos que fazer algo. Nós não podemos ficar inertes. Nós temos que tomar posse do que a palavra diz. Morra para este mundo. Porque se você não morrer para este mundo, se a semente não morrer para este mundo, ela não vai brotar. Você não vai nascer de novo enquanto você não tirar as vontades que você tem nas coisas daqui. Não adianta você fingir que se converteu. Não adianta você fingir que entendeu o que significa a morte de cruz. O sacrifício de Cristo. Se você de fato não compreender, você não vai viver isso. Se a semente não morrer, ela não vai brotar. Não há um novo nascimento. Nicodemos discutiu com Jesus. Ele não compreendia que ele tinha que morrer para este mundo para nascer de novo. Ele estava achando que Jesus estava falando de algo natural. Mas Jesus, ele veio para salvar o seu povo. Ele é Deus. Ele veio trazer as pessoas para levar para o seu reino espiritual. Foi isso que ele disse para Pilatos. O meu reino não é daqui. Então a palavra de Deus, irmãos, ela está o tempo todo instruindo as pessoas. Não pense que o ímpio planta coisa errada e vai colher coisa boa. Não. Por quê? Porque essa é uma lei universal. E quem supervisiona essa lei é o próprio Deus. Ah, meu irmão, ninguém consegue. Ninguém consegue dobrar Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Seja cristão ou ímpio, tudo que você plantar, você é obrigado a colher. Portanto, se proste diante da misericórdia e da graça de Deus. Peça a Deus sabedoria todos os dias, para que você saiba plantar a semente certa. Isso em todas as áreas da sua vida. Seja no casamento, seja no trabalho, seja no trânsito.
O que mais tem de cristão em trânsito, brigando, saindo em via de fato, não está no gibi, meu irmão. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Lá em Oséias, se eu não me engano é 4, diz, em Oséias 4, 6, vai dizer que se você planta vento, você vai colher tempestade. Diz que é ditado, mas isso não é ditado não. Está na palavra de Deus, meu irmão. Está na palavra. Então aqui em Marcos 4 diz, os processos de plantar a semente, ela tem que morrer para poder germinar. E depois que ela brotar, que ela germinar, há uma fase de crescimento, tanto para a semente boa, quanto para a semente má. Há um prazo, irmão. Há um prazo. Você não planta hoje e espera que amanhã dê fruto, não. Então, coisas ruins que nós fizemos há 5, 10, 20, 30, 50 anos atrás, talvez esteja dando fruto hoje. E você não compreende. E o contrário também é verdade. Coisas boas que você fez, você fala, poxa, mas eu faço bem, eu ajudo todo mundo, ninguém percebe. Primeiro, você faz para Deus, porque a sua vida não te pertence mais. Você é servo do Deus Altíssimo. E Ele preparou as boas obras de antemão para que você andasse nela. Então você não faz, não é de você mesmo. E segundo, há um prazo para o fruto amadurecer. Há um prazo de crescimento para o fruto. E nem todos os frutos crescem e amadurecem no mesmo tempo. Você vê que tem fruto que dá todos os anos. Se você plantar uma semente hoje de manga, por exemplo, você só vai comer manga daqui a 10 anos. Então, é diferente. Se você plantar, por exemplo, aquela palmeira que come muito no Natal, tâmara. Se você plantar um pé de tâmara, irmão, ela começa a dar seus frutos a partir dos 70 anos. De 70 a 100 anos ela começa a dar seu fruto. E aí, é a sua geração ou a outra que vai comer? Então tem coisas, irmãos, que nós fazemos, não é pensando em nós. É pensando no nosso próximo. É pensando nos nossos filhos. É pensando no nosso neto. E aí a palavra vem e nos orienta. Orienta, cuida, ensina teu filho nos caminhos que ele deve andar. Porque quando ele estiver adulto, ele não vai se desviar dele. O problema é que quem está ensinando nossos filhos é o mundo. E ele não consegue se desviar do mundo. Então a lei da semeadura, irmão, ela é muito séria. Ela alcança, ela abarca toda a humanidade. Sejam escolhidos ou não. Seja vaso de honra ou vaso de desonra. Então, um grande retrato da igreja de nossos dias são sementes ruins sendo plantadas. E o resultado? Essa catástrofe, essa miséria que está na igreja. Porque aí, os falsos pastores aproveitam dessa situação, do emocionalismo dos que não conhecem de fato a palavra de Deus, e falam, sua semente não é isso, você tem que ofertar o seu melhor. Mas o seu melhor para Deus, irmão, é aquilo que você faz de coração. Não é o seu dinheiro, o seu carro, a sua vida. Não é isso que Deus está falando. Mas há uma distorção da palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. Ou seja, o pastor que era para cuidar da ovelha, ele está comendo a carne da ovelha, está pegando na lã da ovelha, está tirando tudo da ovelha, deixando a ovelha desnuda. E meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Isso vem de geração. Isso não tem mudado. Porque a palavra de Deus, ela é pregada. A palavra de Deus verdadeira, o evangelho verdadeiro, ele é falado nas igrejas, mas ele não atrai as pessoas. Porque as pessoas estão com a visão no mundo. A palavra diz que no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas no falso evangelho fala, você não pode sofrer, você não pode ser adversidade, você é mais que vencedor. Ela diz ao contrário. E as pessoas, por se sentir abraçadas pela palavra do falso evangelho, se deleitam nelas e vivem as mazelas da vida. E muitas das vezes, até o próprio Satanás faz uso dessa situação, deixando até as pessoas que se prosperem para enganar, para que as pessoas fiquem naquela vidinha, achando que está tudo bem. Como os fariseus, como os religiosos, achando que aqueles que mais têm, mais são abençoados por Deus.
Mas não é isso que a palavra tem nos ensinado. Os verdadeiros filhos de Deus têm passado por dificuldade, têm passado por sofrimento, por dores, por perseguição, mas não têm abandonado o evangelho verdadeiro. Então, irmão, para eu encerrar, aqui em Oséias 10:12 vai dizer assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça de Deus. Ou seja, nós que compreendemos o Evangelho, que compreendemos a vontade de Deus expressa no Evangelho, nós temos que semear tudo aquilo que agrada a Deus. Independente se nós somos sofrer ou não por isso. Agrada a Deus, essa é a semente boa. Desagrada, eu não vou plantar essa semente. Então, irmãos, que possamos orientar a nós mesmos como devemos nos portar neste mundo. Porque aqui a gente não vai levar nada. Você pode até plantar coisas boas, como a semente de tâmara, mas não pense em você. Pense nas gerações vindouras. A palavra diz, se você não pregar, quem vai se converter? Então é necessário, irmãos, que passemos a pensar mais no outro que em nós. Vamos parar de pensar no hoje. Porque o Senhor, Ele mesmo diz que Ele cuida dos passarinhos, quanto mais de nós. Nós temos visto a mão do Senhor nos sustentando todos os dias, fazendo coisas que a nossa mão não alcança, que nós não temos capacidade de fazer, nunca tivemos. E o Senhor tem feito para mostrar que não depende de nós. Se eu vou chamar os irmãos para dar testemunho aqui, eu tenho certeza que cada um tem um testemunho. A minha vida, o meu ano, essa década foi maravilhosa, porque eu passei por tanta dificuldade e alcancei coisas que eu nunca consegui na vida. Porque a mão do Senhor alcançou para você. Porque você reconheceu a grandeza de Deus. Você reconheceu a soberania de Deus na sua vida. Então, irmãos, está faltando isso na igreja do Senhor. Conhecer a palavra para não perecer. Amém? Agradeço a oportunidade. A equipe de louvor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Pra te adorar, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Purifica as minhas vestes, com seu sangue redentor. Me ajude a ser fiel, eu quero
quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu. Quero me mostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão fraco, Sou pequeno e tão fraco, não mereço teu amor, teu amor. mas que sempre mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue de e ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Meu louvor, vou me mostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero me oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, meu louvor receber. Obrigado pela oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar pelo pastor dessa noite, para que o Senhor venha, continue falando conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais do teu reino. Nós te pedimos que o Senhor venha estar usando a instrumentalidade do teu servo, o pastor Marco Anel, para falar com a tua igreja, que o Senhor venha instruí-lo na verdade do evangelho, Senhor Deus, e do mesmo modo o Senhor venha capacitar a tua igreja para receber e reter a tua palavra e aplicar, de modo que possamos, Senhor Deus, sim, de dar frutos para a glória do teu nome, Senhor Deus. O te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Uma honra estarmos mais uma vez reunidos como irmãos em Cristo para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aprender mais da sua palavra. Essa data aqui é uma data especial, pós-Natal, logo vamos virar o ano, e nada melhor que nós finalizarmos o ano louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele vem derramando em nós e nossas famílias durante todo esse ano, né? Bênçãos principalmente as espirituais, saúde, né? Conforto, segurança, entendimento, sabedoria. Então hoje nós vamos continuar louvando e agradecendo ao nosso Senhor. Estaremos dando seguimento na carta aos Gálatas, estamos quase finalizando, acredito que mais duas exposições nós finalizamos essa carta, finalizaremos. E hoje nós vamos dar sequência no capítulo 6, no último capítulo desta carta, que é a carta conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. Carta onde o apóstolo Paulo defende o Evangelho de Cristo, defende o Evangelho da justificação pela fé, defende que nós somos salvos através do sangue de Jesus, que nós não necessitamos de observâncias da lei, não necessitamos de dias santos,
né, de alimentação, do regime ali, da alimentação que a própria lei cerimonial trazia. Então ele vem durante toda essa carta defendendo isso, que tudo isso são sombras das coisas que viria, tudo isso é um aio, um professor, um pedagogo. Ele vem nos explicar nos primeiros capítulos que a lei nada mais é do que um professor, algo temporário, para nos apontar para Cristo, para a santidade de Jesus. No capítulo 5 e 6 ele finaliza a fundamentação dele de que nós somos salvos sim pela fé, e que nós temos como servos de Cristo, como cristãos, nós temos a responsabilidade de aplicar essa salvação no nosso dia a dia. Nós vimos no capítulo 5 que ele vai falar como nós devemos atuar, como nós devemos nos portar na igreja, como nós devemos nos portar como irmãos. No capítulo 6 ele fala sobre os fardos, que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Que o verdadeiro cristão é aquele que não só carrega o seu fardo, mas que consegue enxergar o fardo do seu irmão. E muitas vezes esse irmão, que é novo na fé, não consegue enxergar ainda. Então ele vem falar que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Isso está logo no início do capítulo 6. Nós falamos sobre isso na exposição passada. Ele finaliza o capítulo, o verso 5, dizendo assim: porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. E aqui nós falamos que todo cristão tem um fardo a carregar. Todos nós temos fardos a carregar, mas que Cristo está conosco. E Cristo nos promete que o fardo que nós carregamos com Ele é um fardo leve, né? Que o jugo dele é suave. E que por mais que nós carreguemos esse fardo, no fim nós vamos ver que Deus ele nos manteve, nos capacitou, nos deu força para suportar todos esses problemas, todas essas aflições, tudo aquilo que vem dentro desse fardo que a Bíblia nos apresenta. E dentro desse contexto de fardo, de comunhão, de nós observarmos ali o irmão que está fraco na fé, como dá no início do capítulo 6, aquele irmão que tropeça, que nós com mansidão precisamos levantá-lo, nós já falamos sobre isso. Tudo dentro desse contexto, nós vamos falar sobre a colheita, né? Aquilo que nós colhemos é aquilo que nós semeamos. O que nós colhemos é com certeza o que nós semeamos. Talvez não nessa vida, né? A maioria dos cristãos não vão colher tudo nessa vida, mas pode ter certeza que tem uma colheita que deverá ser entregue a cada um de nós pelo próprio Deus. Como o próprio pastor falou, nada passa despercebido. Deus é um Deus justo, e onde o homem semeia, ele vai colher, né? E nós vamos ler hoje do verso 6 até o verso 11. Vai falar dentro desse contexto. Então o contexto ainda é sobre os irmãos, sobre vivermos em comunhão, sobre olharmos para o irmão com amor, amar o próximo como a si mesmo. E aqui ele vai falar sobre nós, de forma individual, plantando, né? Plantando e colhendo no Espírito. E no verso 6, eu vou ler do verso 6 ao 11. E logo após, do verso 6 ao 10, e logo após nós faremos a disposição. Verso 6 diz assim: que aquele que está sendo instruído na palavra, transmita àquele a quem ensina todas as coisas boas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da fé. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 6 vem nos exortar a viver uma vida de responsabilidade, a viver uma vida de perseverança, uma vida de generosidade e uma vida de plantação. Uma vida onde há colheita e que nós precisamos saber o que plantar. Existe uma colheita e nós precisamos saber como semear e o que semear, como o pastor trouxe. Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que as nossas ações têm consequências. Ele vai mostrar que não é porque Deus é um soberano, e não é porque nós somos escolhidos, não é porque Ele nos salva com a sua graça, que nós podemos fazer o que queremos na nossa vida. Aqui ele vai mostrar que de Deus não se zomba.
Deus é justo. Ele não faz acepção de pessoas. Não é porque Ele tirou você de um lamaçal de pecado e te trouxe para a conversão, te trouxe para o reino de luz, como a Bíblia apresenta, que eu posso viver da minha maneira. Que eu posso sair plantando o que eu quero. Que eu posso sair plantando aquilo que eu acho que é o correto. Porque Ele vai dizer aqui mais à frente, nós vamos ver, que tudo aquilo que nós escolhemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Seja corrupção ou seja vida eterna. E que Deus, como um soberano Senhor, ninguém zomba dele. Ninguém consegue passar a perna em Deus. Ninguém consegue plantar um tipo de planta e colher outra. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por mais que você sabe que você é um cristão, e ele está escrevendo a essa igreja, que você sabe que existe um caminho a ser seguido, não tente ser um espertinho, né? Não tente passar Deus para trás. Não tente driblar Deus. Porque Deus, Ele sabe dos nossos passos. Ele conhece o nosso coração. E dele ninguém zomba. Então aqui ele vai destacar que não existe uma boa teologia, um bom conhecimento, não existe um bom entendimento, uma boa sabedoria da palavra de Deus, se isso não for aplicado na vida real. Se você não aplicar na vida real, você não está plantando. Se você não entender que tudo que você sabe de Bíblia, que tudo que você sabe de igreja, que tudo que você sabe de Deus, ficar somente no campo da imaginação, no intelecto, na sua mente, e você não aplicar, você não está plantando. A plantação é aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. E nós vamos ver isso nesses pequenos versos. Então no verso 6, para nós iniciarmos, ele começa: aquele que está sendo instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com quem ensina. Aquele que está sendo instruído na palavra, transmita aquele a quem ensina todas as coisas boas, em outras versões. O que ele está dizendo aqui? Muitas pessoas pegam esse verso e levam somente para o contexto de financeiro, né? A gente já viu pregação das pessoas utilizarem esse verso solto e trazer para a questão financeira, dizendo que aquela pessoa que ensina, o pastor que instrui, ele deve receber recompensa daquele que está aprendendo. E aqui não está de todo errado. O apóstolo Paulo também queria dizer isso. As pessoas que ensinam, as pessoas que têm esse chamado de ensinar, de fundamentar uma igreja, ela precisa ser recompensada por isso. Mas não só financeiramente. Aqui o foco dele não é o pastor estar recebendo para isso. O foco dele é de aquela pessoa que ensina receber as coisas boas, as boas notícias, tudo o que ocorrer de bom com aquela pessoa que foi convertida. Tudo o que ocorrer de bom com aquela pessoa que está sendo instruída na fé. Aqui o foco é que a pessoa que está sendo instruída na fé, ela entenda que ela deve partilhar a sua alegria com aquele que o ensinou. Nada mais é, irmão, do que quando a gente se converte e a gente vai àquela pessoa que orou por nós, aquela pessoa que nos instruiu, aquela pessoa que nos deu uma palavra de ânimo num momento difícil quando nós não sabíamos, e chega naquela pessoa e fala: hoje eu conheço aquele Deus que você dizia. Hoje eu fui transformado por aquele Deus que você tanto falou. Hoje a minha vida foi transformada, eu vivo de forma diferente. Perceba, você está repartindo as suas bênçãos com quem um dia o instruiu. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Reparta com as pessoas que orou por você, as pessoas que um dia trouxe a palavra do Senhor, a boca que um dia falou num púlpito e que através daquela boca você se converteu, porque são pessoas que trabalham para o reino e que precisa compartilhar, precisa ser partilhado as bênçãos que você está tendo através disso. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque já imaginou que se todo homem pregasse, se toda pessoa instruísse, se toda mãe orasse, as pessoas se convertessem, as pessoas mudassem as suas vidas, virassem as costas e fossem embora? Qual seria a sua certeza de que aquilo que você está fazendo é algo palpável, é algo de Deus? Qual é o seu ânimo em fazer isso? Né? A gente lembra daquela passagem de Cristo que curou 10 leprosos e 9 foram embora e somente um voltou para agradecer. É isso. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquele que está sendo instruído, aquele que está sendo catequizado, aquele que está sendo ensinado na palavra, ele deve transmitir, ele deve partilhar com aquele que está ensinando todas as coisas boas. Isso no contexto de igreja. Dentro do contexto de igreja. Aqui o entendimento é esse. Nós vimos que na carta aos Filipenses,
O apóstolo Paulo agradece aos filipenses, àquela igreja também, pelo sustento, né, dele. Aquela igreja o sustentava. Agradece pelas orações, agradece pelo acolhimento. Perceba, é uma igreja que entendia que o apóstolo Paulo era uma pessoa que o estava instruindo e por isso ia partilhar das coisas com eles. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está dizendo. E em um mundo onde muitos de nós, muitas vezes, valorizamos mais o material do que o espiritual, a gente vê muitas pessoas subindo nos púlpitos, muitas pessoas subindo lá para dar testemunho e falando das coisas materiais que recebeu, né? Falando das coisas boas do mundo material. Depois que eu me converti, eu ganhei isso. Depois que eu me converti, eu ganhei aquilo. E isso não é errado. Deus abençoa dessa forma. Mas não é isso que a Bíblia chama a fazer. A Bíblia chama a fazer a gente compartilhar todas as coisas boas. E dentro dessas coisas boas está o seu testemunho, sua mudança de vida. É muito raro você ver hoje uma pessoa voltando a um pai, a uma mãe que orou para aquele filho e fala: mãe, através da sua oração eu abandonei aquele pecado. Mãe, através da sua oração, pai, através da sua oração eu saí desse vício. É muito difícil acontecer isso. Mas é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós somos chamados a partilhar, a dar ânimo àqueles que pregam a nós, a dar ânimo àquelas pessoas que lutam por nós, quando muitas vezes nós nem imaginávamos ou imaginamos que existem pessoas orando por nós. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu fui fruto de muita oração. E eu vivia num mundo onde eu nem imaginava que havia pessoas orando por mim. Assim como cada um de nós. Porque antes da conversão vir, existe um mundo espiritual por trás. Existe um Deus trabalhando para a sua mudança, para a minha mudança. E aqui, nada mais, nada menos do que eu e você reconhecermos que aquelas pessoas que intercederam por nós, seja pastor, seja pai, seja mãe, seja irmão, pessoas que estão um passo à frente da nossa fé, pessoas que estão um pouco a mais na caminhada da fé, essas pessoas merecem muitas vezes ouvir o que nós temos de bom através da vida dela. Essas pessoas precisam ouvir cada um de nós compartilhar as coisas boas que a conversão de Deus, que a transformação da nossa vida veio ou trouxe através da oração de um pai, de uma mãe, de um pastor. É isso que o pastor, o apóstolo Paulo e o teólogo dessa igreja está dizendo. Então muitas vezes nós paramos e mudamos de vida, somos convertidos e não olhamos para trás, não olhamos para aquelas pessoas que lutaram por nós. E o apóstolo Paulo enfatiza isso. Nós precisamos transmitir ou partilhar as coisas boas com essas pessoas que nos instruíram, com essas pessoas que nos ensinaram. E ele continua dizendo, no verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. E zombar aqui significa desprezar, significa tratar com irreverência. Zombar de Deus não é você chegar para Deus e ficar plantando bananeira, né, falando besteira. Não, não é isso que é zombar de Deus. Quem somos nós para atingir o ego de Deus com isso? Não. Zombar de Deus nada mais é do que desprezar, é você ter irreverência com o santo. É você não se portar com ele como deveria se portar. De Deus não se zomba. A zombaria aqui se refere à tentativa de viver uma vida hipócrita ou desobediente diante de Deus. A ideia no original grego aqui, irmãos, sugere um ridicularizar ou ignorar de forma deliberadamente Deus. E a gente vê isso o tempo todo. Seja com músicas, seja com a cultura, né? Muitas vezes filmes, novelas, seja com qualquer outra coisa que há nesse mundo, a gente vê pessoas ignorando, pessoas sendo irreverentes, pessoas zombando. E aqui o texto é claro, não vos engane, porque de Deus não se zomba. Haverá um momento que você vai colher. Haverá um momento onde o juízo de Deus descerá sobre essas pessoas. Pessoas irreverentes, pessoas desobedientes, pessoas que acham que brincar com Deus é algo natural. E não é. É exatamente o que o texto está dizendo. É um lembrete de que Deus não é apenas amor.
Deus não é apenas misericórdia, isso é um lembrete de que existe uma justiça e um juízo de Deus também sobre nós. Paulo aqui nos lembra que Deus não pode ser enganado. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. E muitas vezes nós nos enganamos. Muitas vezes nós zombamos de Deus. Não como cristãos, mas nós já fizemos isso várias vezes quando nós não éramos. Nós olhamos para o mundo lá fora. Olhamos para o povo que não crê e vemos isso de forma completa, né? O tempo todo. É na televisão, nas igrejas, pessoas ignorando a soberania do Senhor, pessoas sendo irreverentes com o nome de Deus, ironizando Deus. E aqui o texto é claro, não vos engane, porque tudo isso é você estar se enganando, porque haverá um momento de colheita, haverá um momento onde você vai colher aquilo que você plantou. Lá em Hebreus, verso 31 do capítulo 10, diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível cair nas mãos do Deus vivo, é isso que a Bíblia diz. É horrível, porque Ele sabe exatamente tratar com o pecador. Ele sabe exatamente o que nós somos e como tratar com nós. Ele sabe que nós somos pessoas que, se não formos tratados e disciplinados, nós vamos agir de forma deliberada. Nós vamos ser pessoas hipócritas, desobedientes a Ele. E estaremos nos enganando a nós mesmos. Provérbios 1, do verso 24 ao 31, ele diz a mesma coisa. Aqueles que zombam de Deus rejeitam a sua repreensão, enfrentam calamidades. Eu acho interessante isso, né? Porque um dia eu estava vendo na televisão, tem pouco tempo, shows de pessoas famosas zombando de Deus, fazendo rituais no palco. E quando a gente vê depois catástrofes acontecendo, quando a gente vê calamidades acontecendo, quando a gente vê mortes acontecendo, a gente fala, mas não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a Bíblia diz exatamente isso. Está em Provérbios: aqueles que zombam de Deus e rejeitam sua repreensão, enfrentam calamidades. E é isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Quantas vezes nós rejeitamos a repreensão de Deus e tropeçamos lá na frente? Quantas vezes nós rejeitamos a repreensão do Senhor e enfrentamos calamidades? Não só naturais, psicológicas, espirituais. Nós enfrentamos diariamente por quê? Porque nós somos desobedientes. Nós estamos zombando do Senhor. Nós estamos sendo irreverentes a Deus. E isso é perigoso, irmãos, porque existe consequência. Nós colheremos exatamente aquilo que plantamos. Isso é uma lei, como o pastor trouxe aqui, é uma lei universal. E é bíblica. Esse verso também vai mostrar que as nossas escolhas, carnais ou espirituais, elas vão trazer uma colheita boa ou ruim. Aquele que semeia na carne, aquele que semeia nos seus desejos, aquele que semeia nas suas vontades, vai colher corrupção. E corrupção aqui é sinônimo de destruição. É sinônimo de tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo de ruim que pode acontecer na sua vida, você colhe. Mas aquele que semeia no Espírito, ele vai colher vida eterna. E colher vida eterna aqui não está ligado à salvação, mas está ligado a você viver uma vida de propósito eterno, no Espírito Santo. Você vai colher frutos, você vai colher boas obras, você vai colher aquilo que a Bíblia apresenta como um cristão que é santificado pelo Espírito Santo e trabalha para ser santo todos os dias. Então, zombar de Deus ocorre quando nós subestimamos a sua santidade, quando nós acreditamos muitas vezes que as nossas ações não terão consequências externas. Você já parou para pensar nisso? Quando você fala assim, não, mas isso aqui não vai dar em nada. Fazer só isso aqui não dá em nada. Isso é zombar de Deus. Porque o texto diz, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Tudo o que você plantar, você vai colher. E muitas vezes nós estamos zombando de Deus porque nós estamos nos enganando numa consequência externa que achamos que não vai ter. Porque nós acreditamos que esse pecado é um pecado pequeno. Porque nós acreditamos que esse pecado é um pecado menor. É um pecadinho. É algo irrelevante para Deus. É algo irrelevante para o Senhor. Em Jó, capítulo 4, verso 8, diz assim, segundo
eu tenho visto, os que lavam a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo ele escolhe. Talvez, irmãos, eles passem muito tempo sem colher. Talvez a impressão que nós temos é que aquele que pratica o mal, ele vive bem nesse mundo, né? A gente olha para as pessoas praticando o mal, roubando, matando e não tendo nenhuma consequência ruim. Aí a gente imagina, fazer o mal nesse mundo compensa. Mas não compensa. Existe um tempo certo, como o texto vai dizer aqui, no tempo certo vai colher. E esse tempo certo é um tempo determinado por Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo que Deus designa para cada um de nós colhermos aquilo que plantamos. Talvez, nós olhando de fora, a gente percebe um lapso temporal muito grande para aquelas pessoas que fazem o mal colher aquilo que merecem. Mas essas pessoas colherão. Assim também conosco. Assim também somos nós. Quando fazemos o bem e não recebemos o bem em troca. Nós nos cansamos, como o texto diz aqui no finalzinho. Não vos canseis de fazer o bem. Porque muitas vezes nos cansamos. Muitas vezes nós fazemos o bem e não recebemos o bem. Nós olhamos para o mundo lá fora e vemos pessoas fazendo mal e não recebendo o mal. Mas é um tempo determinado por Deus. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher exatamente aquilo que plantou. Mais cedo ou mais tarde, a recompensa virá. A semeadura espiritual, ela virá. E a colheita espiritual, ela virá também. Nós precisamos entender que o que semeia a injustiça vai colher males. É o que diz Provérbios também, capítulo 22. A Bíblia está cheia de exemplos de que aquela pessoa que planta algo, não tem como ela colher algo diferente. E existe um tempo, como o pastor trouxe. Talvez a gente não veja o tamanho da semente, talvez a gente não veja o tamanho do fruto que aquela plantação, que aquela ação de plantar vai produzir. Mas ela aparecerá no tempo certo. E ela aparecerá de forma justa. Porque de Deus ninguém zomba. E a soberania de Deus, nós sabemos que Ele é soberano, Ele garante que toda ação humana, todo ato humano será recompensado ou será punido de acordo com a natureza com que nós plantamos. Isso é um chamado a vivermos de forma santa. Mesmo cansados, continue praticando o bem. Mesmo desamparados, tristes, abatidos, continue a praticar o bem, porque a colheita virá. E este princípio se aplica em duas dimensões. Esse princípio de plantação e colheita, ele vai se aplicar aqui em duas dimensões, a terrena e a eterna. Você deve plantar neste mundo para colher coisas boas nesse mundo, sim. Mas principalmente também você deve plantar no mundo espiritual, para colher no mundo espiritual, para colher na vida eterna, para ter recompensa eterna. Então são duas dimensões que nós vivemos. É o físico e o metafísico, o físico e o espiritual. E nós precisamos plantar nessas duas dimensões para colher nessas duas dimensões, como o texto vai dizer. E a nossa semana diária, o nosso dia diário é um reflexo disso. Como eu tenho vivido quando eu saio daqui, né? Quando a semana começa na segunda-feira, como eu estou plantando? Eu me preocupo em plantar somente nessa dimensão material? Ou estou me preocupando em plantar na dimensão espiritual? Se eu estou plantando coisas boas, ou muitas vezes eu deixo de plantar coisas boas, porque isso aqui é uma besteira, é só isso que eu vou fazer, amanhã eu volto a fazer coisas boas. Mas toda plantação é uma plantação que vai gerar colheita, irmãos. Toda plantação é uma plantação que traz consequências. E Deus, Ele é justo. Não há como zombar do Senhor. Então a nossa semana diária, nosso dia, o nosso mês, o nosso ano que vai se iniciar, nós precisamos fazer essa análise. Ele deve ser um reflexo da nossa plantação. Deve ser um reflexo daquilo que nós queremos colher. Nós queremos colher o que no fim do ano? Nós queremos colher o que daqui a um mês, daqui a 2 meses? Eu quero ter mais intimidade com Deus? Eu quero estar trabalhando? Eu quero ler a Bíblia mais vezes? Eu quero aprender mais de Deus, errar menos? O que eu quero? Qual é o fruto que eu almejo? Eu preciso plantar antes. Porque se nós não fizermos dessa forma, se nós quisermos ter comunhão com Deus em oração,
sem leitura da Bíblia, sem meditação na palavra, sem louvar a Deus, se nós queremos ter comunhão com Deus só murmurando, só reclamando, só fazendo aquilo que Deus não aprova, nós não teremos. Nós estamos plantando de forma errada, esperando um fruto, uma colheita que não virá. Então nós precisamos entender o que queremos plantar na nossa vida prática para colher. O mundo atual ele tende a tratar o sagrado, o espiritual, o divino como desprezo. Nós vemos isso nas televisões, nos filmes, nas séries. O mundo mostra o divino com desprezo, com irreverência, com zombação. E nós não podemos plantar nessa área. Nós devemos resistir. Devemos andar como Cristo andou, na verdade, no caminho correto, saindo, abandonando tudo aquilo que se torna irreverência para Deus, tudo que se torna um motivo de zombação, porque isso é o que nós colheremos. Nós colheremos justiça e juízo se nós não plantarmos de forma correta, se nós não plantarmos o bem, como o texto vai dizer mais à frente. Então a vida é um campo de semeadura. A vida é como aquela passagem, né? Aquela parábola que Cristo diz. É um caminho. E nós precisamos plantar. E nós precisamos saber o que estamos plantando. Nós precisamos olhar para frente e entender o que nós queremos colher. Nós precisamos visualizar a nossa colheita para plantar de forma correta. Porque se nós vamos viver empurrando com a barriga, meu irmão, nós vamos tropeçar todos os dias e vamos estar plantando algo que nós não queremos colher. E o texto é muito claro. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. O verso seguinte ele diz: pois aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A carne representa aqui a natureza pecaminosa. Paulo vai usar a carne aqui no grego para se referir a essa natureza caída, nossa natureza humana. Nós já vimos falando. As nossas inclinações, as nossas paixões que vão contra o Espírito, que são desejos e vontades que se nós fizermos, nós poderemos cair em pecado. É essa a carne. A corrupção aqui é a degeneração moral e espiritual. É a morte eterna. É aquilo que nós não colheremos como vida eterna no futuro. Então, semear no espírito e semear na carne são duas coisas totalmente diferentes. Nós podemos, como eu disse, semear nessa vida natural, mas não na carne. Semear com trabalho, com estudo, para você colher coisas boas nesse mundo, né? Com reverência ao Senhor. Mas nós não podemos semear na carne, nos desejos da carne, nas nossas vontades, nas nossas concupiscências, nas nossas inclinações. Porque se nós fizermos dessa forma, nós vamos colher corrupção, como o texto está dizendo aqui. E semear no Espírito se me refere aqui à nova vida em Cristo. É você investir na sua vida espiritual. É você viver no Espírito. É você fazer aquilo que Deus te capacita a fazer e a viver com o Espírito Santo. Semear no Espírito é você viver em Cristo. Representa uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Uma vida orientada pelo Espírito de Deus. Não é apenas uma recompensa futura, mas é um presente que começa agora, porque você é um convertido. E como convertido você tem bênçãos espirituais aqui. Então você precisa investir no seu Espírito e no Espírito Santo que é em você. Você precisa semear no Espírito Santo para colher bons frutos. É isso que o texto está dizendo. Não é apenas uma recompensa futura. O Espírito Santo, quando você se converte, ele mora em você. E a partir desse momento você precisa deixar de semear na sua carne e semear no seu Espírito. Deixar de semear na sua carne e semear no Espírito que habita em você. Deixar de semear nas suas vontades, nos seus desejos e semear naquilo que Deus quer para você, no caminho correto, naquilo que Deus planejou, no propósito que Deus tem para a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Romanos capítulo 8, no verso 13, o pastor já trouxe, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A mesma coisa. Se você semear na sua carne, você vai colher corrupção. Se você semear no seu espírito, você vai colher vida eterna, né? Você vai colher os frutos do Espírito Santo já nesta vida. O texto é claro. Investir no Espírito aqui, como o apóstolo está dizendo, é um investimento eterno. Você está investindo aqui, mas você vai colher durante toda a sua eternidade. Você não vai colher somente a vida eterna que Cristo te deu, mas você vai errar menos. Você vai ajudar mais as pessoas. Você vai conseguir carregar mais fardos. Você vai amar mais o próximo. Você vai ter mais frutos, aqueles frutos que o próprio apóstolo trouxe aqui de mansidão, amor, bondade, benignidade. Tudo isso você vai ter neste mundo. Você vai colher neste mundo. E é uma colheita que todos nós precisamos. E a corrupção da carne não é apenas física, né? Quando ele diz aqui que nós colheremos corrupção, essa corrupção não é física somente, mas é espiritual, porque nós sabemos que nós podemos colher coisas ruins aqui neste mundo. Mas o principal não é isso. O principal é que nós vamos colher também algo ruim no mundo por vir, que é a morte eterna. Muitas pessoas investem nessa carne e se convertem. Continua colhendo os frutos dos seus erros, porém, com a conversão, essa pessoa também está investindo e semeando no Espírito e vai colher coisas boas. Então aqui o foco não é você deixar somente de colher, de semear na carne. Não é só você deixar de parar de pecar. Não. O foco é também você semear no Espírito. Não adianta nada você parar de semear na carne e você se manter um cristão morno. Se manter um cristão que você não avança. Um cristão que você não entende o que você foi chamado para fazer. Um cristão que fala apenas indo ao culto uma vez por semana, apenas ouvindo louvor, apenas eu ler a Bíblia já é o suficiente. Não, irmão. Você precisa semear no Espírito para você colher os frutos do Espírito. E quanto mais você colhe os frutos do Espírito, mais capacitado você é de ajudar outras pessoas. Mais capacitado de você é, como diz o verso 6, de instruir outras pessoas. Como diz o verso 5, de carregar o fardo uns dos outros. Como diz o verso 1, de levantar o irmão que caiu. Perceba, é uma coisa ligada à outra. Quando você semeia no Espírito, você é fortificado por Deus a viver uma vida aqui. Como um firmamento forte para outras pessoas. As pessoas olham para você e falam, aquela pessoa é uma mulher de fé, um homem de fé, e eu me espelho neles. É isso que é semear no Espírito. Você vai colher aqui. Começa a colher aqui. O verso seguinte vai dizer, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. E agora Paulo aqui nos encoraja a ser perseverante. Não desista de fazer o bem. Seja perseverante fazendo o que tem que fazer. Seja perseverante fazendo o bem o tempo todo. Não é porque o seu amigo, não é porque a sua esposa, não é porque o seu marido, não é porque os seus pais, não é porque os seus irmãos são pessoas que não sabem reconhecer que você é uma pessoa de Deus, que você tem que deixar de fazer o bem. Não é porque o mundo todo está indo contra você, está te perseguindo, está te difamando, que você tem que deixar de fazer o bem. Não, fazer o bem é uma ordem. Não nos cansamos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque cansa, irmãos. A gente cansa quando a gente vê pessoas fazendo o bem o tempo todo e não tendo o retorno do bem. Mas a ordem é não se canse de fazer o bem. A ordem é, independente do que está acontecendo com a sua vida, continue fazendo o bem. É isso que ele está dizendo. 2 Tessalonicenses, ele diz a mesma coisa. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não nos cansemos, aponta aqui para uma resistência espiritual. Aponta para uma perseverança, para uma santificação. E a gente sabe que a gente só não se cansa de fazer o bem quando nós temos o Espírito Santo todos os dias nos ajudando. Porque por mim e por você nós não vivemos uma vida assim. Por mim e por você era muito mais fácil a gente deixar de fazer o bem. Olho por olho, dente por dente. Se me magoar, eu vou magoar. Se me ferir, eu vou ferir. É muito mais fácil fazer dessa forma, né? Mas aí Cristo vem e nos ensina de forma diferente. Jesus nos ensina a fazer o bem por todos, orar pelos inimigos. Se alguém der um tapa na sua cara, ofereça do outro lado. O que isso quer dizer? Eu não vou revidar. Eu vou estar aqui sempre disposto a fazer o bem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo repete essa mesma exortação aqui
em 2 Tessalonicenses. E lá em Isaías, vai nos mostrar a base da nossa perseverança. Isaías vai dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Lá no contexto de força, de espera e de perseverança. A nossa força vem do Senhor, irmão. Então, o não cansar está ligado a esperar no Senhor. Se você não estiver conectado à espera em Cristo, em Deus, se você não estiver conectado a Deus, você vai se cansar. Se você não entender que é Deus que renova as suas forças e que você está fazendo aquilo, não é por você, mas é por Deus, não é pelo amor próprio, porque talvez você não enxergará o bem que virá a você. Talvez você não vai colher nesta vida o seu bem. Mas se você entender que você faz por Deus, é isso que vai te dar força para manter, para continuar. É isso que vai te dar força para você não se cansar. Porque se você depender das suas forças, se você depender da sua esperança, do seu plano, da sua vida, você vai se cansar. E mais cedo ou mais tarde você não fará o bem. Então quando Isaías diz, capítulo 40, do verso 31, mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças todos os dias. Todo dia você vai ter força para se manter fazendo o bem. Todos os dias você vai ter força para não estar cansado de fazer o bem. Então fazer o bem pode ser exaustivo. Principalmente no mundo que nós vivemos. No mundo onde nós não enxergamos a recompensa. No mundo onde nós não enxergamos a retribuição. É exaustivo a gente fazer o bem, né? Todos os dias. Mas Deus promete que uma colheita haverá no tempo certo. E é essa promessa que nós precisamos nos apegar. Haverá uma colheita no tempo certo. Eu não sei quando. Eu não sei se eu vou ver essa colheita. Eu não sei se eu estou plantando aqui para os meus filhos colherem o que eu estou plantando. Eu não sei se a minha colheita será só no céu, se o meu galardão, se a minha recompensa será só lá. Só que haverá. E é essa promessa que precisa me fazer manter de pé, fazendo bem todo dia. É essa promessa que precisa me sustentar todos os dias. A promessa de que mais cedo ou mais tarde, como diz o texto aqui, no tempo certo, nós colheremos. É essa promessa que precisa estar no meio do seu coração. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 3 diz assim: considerai aqueles que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem. Olha o que o autor de Hebreus está falando. Olhe para aquelas pessoas que suportou tanto sofrimento, que suportou tanta oposição. Olhe para essas pessoas que suportou isso, para que vocês não se cansem. Porque quando vocês se cansarem, vocês olham para aquelas pessoas que falam: cara, aquela pessoa durante tanto tempo suportou isso. Né? A gente tem exemplos de vida, né? Em família. O meu pai, a minha mãe, quanto tempo a minha mãe suportou aquilo? Quanto tempo meu pai suportou aquilo? Quanto tempo meu irmão suportou aquilo? Olhe para essas pessoas que suportou e que venceu. Porque são essas pessoas que vai fazer com que eu e você raciocine, entenda que haverá uma recompensa, que no final vale a pena. É isso que a palavra do Senhor em Hebreus diz. Nós devemos olhar para aquelas pessoas que conseguiram vencer através da oposição, através da perseguição, através da tribulação, e ele suportou. Então, nós olhando para essas pessoas, a gente entende que se aquela pessoa passou por isso, nós também devemos suportar esse processo e esperar essa recompensa. Então, a colheita aqui não pode vir de forma imediata, mas Deus, ele é fiel e ele vai recompensar cada filho, aqueles que perseveram, porque no final ele diz assim: se não desistir. É isso que ele diz no fim do verso. Então a colheita vem para aquelas pessoas que perseveram em fazer o bem. Se a gente não desistir, no fim, a gente vai colher. Essa colheita é uma colheita focada na perseverança do cristão. Nós sabemos que a gente só persevera quando nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então a promessa aqui de Paulo, nessa carta, vai apontar para a soberania de Deus. Ele não fala para mim e para você olharmos para as nossas próprias forças. Ele não fala para eu e você olharmos para os nossos planos, para a nossa vida, não. Ele fala para nós olharmos para Deus. Porque Deus é justo, dele não se zomba. E aquilo que nós fazemos, ele, no tempo certo, vai nos dar a recompensa. O apóstolo Paulo aponta para a soberania de Deus. Vocês precisam confiar na soberania do Senhor. Porque quando ele diz que vai recompensar,
Não importa o que aconteça, Ele recompensa no tempo correto. E a perseverança aqui no bem é uma evidência de uma fé viva, de uma fé verdadeira. Eclesiastes capítulo 3 diz isso. Tudo tem o seu tempo, não tem? Tem um tempo determinado para cada coisa. E é isso, irmão. Existe um tempo de sofrer, tempo de chorar. A gente já ouviu isso na Bíblia. E quando a gente fala isso, a gente se encaixa na vida. A gente fala, realmente existe um tempo de sofrer. Realmente existe um tempo de chorar. Existe um tempo de plantar. Mas existe um tempo também de sorrir. Existe um tempo também de colher. Existe um tempo onde tudo aquilo que nós fazemos de bom volta para nós. Talvez não da forma que nós achamos que deve ser, mas da forma que Deus estabelece. Então existe essa promessa, e essa promessa é real. Hebreus também diz a mesma coisa no capítulo 6. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho e do amor que demonstra por seu nome. Deus é um Deus que não é injusto e não se esquece do trabalho e do amor daqueles que trabalham por seu nome. É isso que a palavra do Senhor diz, e isso precisa nos dar força, se eu e você estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor. A estação certa aqui está enraizada na fidelidade de Deus. A estação certa é uma estação que eu não sei quando, mas eu sei que é certa para Deus, né? É o tempo certo. Talvez o tempo certo para Deus não é o tempo que eu acho que é certo. Talvez eu fale, não, mas não está no tempo. Já era para eu parar de ter sofrido, já era para eu estar na recompensa, já era para eu estar colhendo. Mas não, o tempo certo é o tempo certo de Deus, e com certeza é o tempo adequado e é o tempo perfeito, porque Ele sabe melhor do que nós, o que nós precisamos, o que nós merecemos. Então, se eu e você não recebemos a recompensa, se eu e você não estamos colhendo o bem que plantamos ainda, que não é o tempo certo ainda. É porque nós precisamos ainda perseverar no bem. Ainda precisamos continuar plantando. Ainda precisamos continuar perseverando. Ele precisa olhar para mim e ver que nós ainda não nos cansamos e estamos seguindo no caminho que Ele planejou para nós. O cansaço aqui é comum, mas Deus nos chama a depender dEle para renovar as nossas forças. Em momentos aí de frustração, momento de tristeza, momento de decepções, nós precisamos lembrar que Deus lhe é fiel. E se você está investindo tempo no seu lado espiritual, se você está investindo tempo na sua família, no ministério, na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, confie. Porque existe um tempo determinado para você colher. Para muitos de nós pode ser anos, né? Décadas, mas haverá um tempo em que nós olharemos para trás e vamos falar, valeu a pena eu ter investido nessa parte da minha vida. Valeu a pena eu ter investido nos meus filhos. Valeu a pena todas as noites eu orar por eles, pela conversão deles. Valeu a pena eu orar pela conversão dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus pais. Valeu a pena eu orar pela minha casa, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus parentes. Valeu a pena eu orar pelo meu trabalho. Valeu a pena. A gente vai olhar para trás um dia e vai olhar de cima. Porque quando a gente está no meio da tribulação, como a Bíblia diz, quando a gente está no meio da guerra, né, do conflito, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Mas depois que a gente passa pela fase, depois que a gente olha para trás, a gente vê que tudo ocorreu da forma que Deus quis. E que foi da melhor forma. Porque se dependesse de nós erraríamos. Nós tropeçaríamos. Nós somos dessa forma. Então, nesses momentos, nós precisamos nos apegar a essa palavra. No tempo certo, que é o tempo de Deus, nós vamos colher. E é nesses momentos que nós precisamos, é nessa palavra que nós precisamos fundamentar a nossa fé. Nós precisamos evitar comparações. Evitar comparações de colheita. Né? Quantas vezes a gente olha aquela família, aconteceu dessa forma, plantou assim, colheu assim. Né? Naquela família, aquela mãe fez isso e colheu dessa forma. Aconteceu isso e ela orou por tantos anos e aconteceu assim. Nós precisamos evitar comparações. Porque o tempo certo de Deus, ele é um tempo certo para cada um de nós de forma diferente. Ele é um tempo certo designado, ele trabalha com a nossa paciência. É só voltarmos aqui um pouco os versos, a gente vai ver que a paciência é um fruto do Espírito. E ele é produzido. Ele não vem de uma hora para outra no seu coração, ele é produzido. Deus vai te dar circunstâncias para que você trabalhe isso.
E é com isso que nós precisamos nos apegar. Quando nós não entendemos que o tempo ainda não chegou, é porque Deus ainda está trabalhando esses frutos em nós. É porque Deus está trabalhando ainda muitos detalhes da nossa vida, está consertando muitas coisas. Nós não estamos preparados para colher. Essa é a palavra. Porque no tempo certo, colheremos. O tempo não é certo ainda. E ele diz aqui no final, se não desistirmos, né? Finalzinho do verso 9, ele diz, na estação certa colheremos se não desistirmos. É que Paulo reconhece que a tentativa de desistir é real. Ele reconhece que o ser humano ele é falível. O ser humano sem Deus, o ser humano, quando ele deixa de focar em Cristo, o ser humano desiste. O ser humano, através dos problemas, se não focar em Deus, se não focar nas promessas de Deus, a gente muitas vezes esmurece. O verbo aqui desistir vai sugerir uma atitude de abandono, uma atitude de perda de foco. Você deixa de focar naquilo que é importante. E nós só colheremos se nós não desistirmos. Nós só colheremos se nós não tirarmos o foco. É isso que ele está dizendo. Nós só colheremos se nós não abandonarmos as promessas do Senhor. Aí sim nós colheremos nesse tempo certo. E desistir muitas vezes acontece porque nós nos desconectamos. Nós paramos de ter comunhão com Deus. Quando nós paramos de ter comunhão com Deus, quando nós paramos de ter intimidade com Deus, as promessas de Deus ficam distantes. E a nossa carga ela fica mais alta. Então as dores ficam mais altas, a reclamação fica mais alta, a murmuração fica mais alta. Tudo aquilo que nós não enxergamos quando estamos conectados com Deus agora vem à tona. O cansaço fica mais evidente. A desistência é real. Por isso que o apóstolo Paulo vai enfatizar, se nós não desistirmos, nós vamos colher no tempo certo. E ele exorta aqui os cristãos a permanecer enraizados em Deus. Nós já vimos isso no Evangelho. Cristo disse que aqueles que estão nele, enxertados nele, são aqueles que produzem. Porque sem ele ninguém pode fazer nada. Se nós nos desconectarmos do tronco, da raiz, que é Cristo Jesus, nós teremos um galho morto. Né? Nós teremos uma árvore morta. Então nós precisamos viver sem desistir. Viver com foco naquilo que Deus nos promete. Com foco na colheita. Para que essa colheita seja real na minha e na sua vida. E nós enfrentamos cansaço emocional, nós enfrentamos o cansaço físico, isso pode sugerir ou surgir no trabalho, isso pode surgir em casa com as responsabilidades diárias, pode surgir até na igreja com a responsabilidade na igreja. Tudo isso cansa, irmão. Mas nós precisamos reforçar a nossa dependência em Deus. Porque é quando nós reforçamos a nossa dependência em Deus, e como diz Isaías, Ele renova as nossas forças, é que nós conseguimos manter a constância e a perseverança sem desistir. E o verso 10, para nós finalizarmos, ele diz: por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da fé. A palavra grega aqui para oportunidade é kairos, que vai indicar um tempo ou uma ocasião específica, ordenada por Deus. O que ele está dizendo aqui? Quando Deus nos der essa oportunidade determinada, a gente deve fazer o bem. Por quê? Porque toda oportunidade que nós temos de fazer o bem é uma oportunidade que Deus está nos dando. É isso que ele está dizendo. Quantas vezes eu e você temos a oportunidade de fazer o bem? E aqui eu não estou falando somente no material, não somente na questão de você dar cesta básica, na questão de você ajudar de forma física uma pessoa. Não, estou falando de todas as formas. Fazer o bem aqui é geral. Conversar, dar um conselho. Todas as vezes que você senta com uma pessoa e a pessoa senta para te ouvir. Todas as vezes que a pessoa vem a você te pedindo algo e você tem essa oportunidade, a Bíblia aqui, de acordo com o verso 10, diz que esse tempo, esse kairos, no grego, é um tempo determinado por Deus. Foi Deus que escolheu aquele momento para você. Olha que interessante isso, né? Se eu for parar para pensar, quantas vezes nós já deixamos de fazer algo que Deus nos deu essa oportunidade para fazer, pelos nossos erros. É isso que ele está dizendo. Por isso, enquanto temos a oportunidade, essa oportunidade aqui é kairos, é o tempo. Enquanto temos esse tempo, e esse kairos é um tempo determinado por Deus, devemos fazer o bem. Por quê? Porque Deus está dando a oportunidade da gente fazer o bem, é isso que ele está dizendo. Paulo enfatiza aqui a urgência de aproveitar o momento.
Paulo enfatiza a urgência de nós aproveitarmos o momento que ele está nos dando. Existe um momento, existe uma urgência, existe um tempo que ele está nos dando para que a gente faça o bem. Nós não teremos a oportunidade de fazer o bem o tempo todo, irmão. É isso que ele está dizendo. O cristão, ele não tem a oportunidade de fazer o bem todos os dias, nesse sentido. Mas quando nós tivermos essa oportunidade, nós devemos fazer o bem. Nós não devemos deixar a oportunidade passar. Paulo está dizendo aqui que existe uma urgência em aproveitar o momento. O momento para fazer o bem. Porque o tempo ele é limitado. A minha vida é limitada, a sua vida é limitada. Nós não saberemos quais são as oportunidades que Deus vai nos dar para que a gente faça o bem. O tempo é um recurso que Deus nos dá. E é o principal recurso. É um recurso que não volta. É um recurso que ninguém compra. E quando Deus nos dá esse tempo para fazer esse bem, nós precisamos fazer. Não sermos negligentes. Não sermos pessoas irreverentes com a ordem do Senhor. Esse tempo nós não apenas devemos usá-lo com sabedoria. Não devemos apenas usar com bom entendimento, não. Nós não devemos sentar apenas para falar do nosso conhecimento, do nosso intelecto. Não, nós devemos usar, além disso, com um propósito eterno. Entendendo que esse tempo é um tempo dentro da agenda de Deus para mim e para você. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, neste verso. Paulo amplia o nosso chamado ao bem aqui, incluindo toda a humanidade, né? É interessante isso, porque quando a gente olha assim, a gente deve fazer o bem, mas vamos fazer o bem aqui a quem a gente gosta, aos nossos familiares, né? Não, ele tá falando que nós devemos fazer o bem a qualquer pessoa, qualquer. Não está falando aqui da religião, ele não está falando aqui da língua, não está falando do sexo, não está falando da cor, entende? O bem, ele deve ser feito a qualquer pessoa. É isso que ele está dizendo nesse texto. É um tempo que Deus determina para que nós façamos o bem a qualquer pessoa. Por isso, enquanto tem a oportunidade, fazemos o bem a todos os homens. Ele está falando que nós devemos fazer o bem, irmãos, a quem nos procurar. Não importa se a pessoa está numa situação A, numa situação B. Se você acha que a pessoa está com pecado A e com pecado B. Se você acha que a pessoa é da religião A, religião B. Se essa pessoa está nessa oportunidade, é porque Deus nos colocou ali para ajudá-la. É isso que Paulo está falando. Isso é importante a gente entender. Porque muitas vezes nós queremos fazer o bem somente àquelas pessoas que conhecemos. Somente aos adeptos da fé. Somente aos bonzinhos. Somente àquelas pessoas que nós gostamos. E não é assim que funciona o cristianismo. O cristianismo é você plantar em terreno duro também. É plantar também em meio aos espinhos. É plantar também em meio às pedras. E este é o cristianismo. Nós somos chamados a agir com benevolência. A agir com amor, com justiça. Não apenas entre os irmãos da fé. Não apenas entre os familiares. Mas em todo o nosso círculo social. Em todas as pessoas que nós conhecemos. E todas as pessoas que chegam a nós nos pedindo ajuda. E aqui eu não estou falando somente físico, né? Qualquer tipo de ajuda. Porque o bem aqui é o bem completo. É isso que nós devemos fazer. O próprio Cristo já dizia em Lucas capítulo 6, amai os seus inimigos, fazei o bem aos que os odeiam. Isso é difícil fazer. Só faz isso aquele que é cristão verdadeiro. Só faz isso aquele que foi moldado, que foi transformado, que o coração foi circuncidado, que foi tirado daquele coração de pedra e foi colocado no coração de carne, coração segundo o coração de Deus. Só consegue fazer isso aqueles que são convertidos, irmãos. Isso implica que a bondade cristã não tem fronteira. É isso que eu quero que os irmãos entendam. A bondade cristã não tem raça, não tem sexo, não tem nada. A bondade cristã ela deve ser feita, o bem deve ser feito independentemente de qualquer pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. 1 João, o apóstolo João fala a mesma coisa. Filhinhos, não nos amemos de palavra, nem de língua, mas de obras e de verdade. Mateus diz, sempre que um fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, o bem ele é uma ordem para qualquer cristão. E nós precisamos fazer. Agora, embora essa espera seja dirigida a todos, embora esse bem seja dirigido a todos, Paulo dá uma ênfase aos cristãos, né? Então, a regra geral é que a gente deve fazer bem a todos. Mas nós precisamos dar uma especificada.
nós devemos ajudar principalmente aqueles que são da fé. O apóstolo Paulo diz isso. Então nós precisamos ajudar a todos, mas principalmente aqueles que são da fé. Porque muitas vezes existe o contrário. A gente ajuda muitos de fora e não ajuda aqueles que são dentro do próprio casa, né? Muitas vezes nós ajudamos aqueles que não conhecemos e aquelas que estão padecendo dentro de casa a gente não consegue enxergar. Então o apóstolo Paulo ele foi perfeito nessa colocação. O Espírito Santo o instruiu de forma verdadeira. Nós precisamos ajudar a todos os homens. E ele continua o texto dizendo, mas particularmente aqueles que são domésticos da fé. Particularmente aqueles que são domésticos. E esse domésticos aqui no grego indica aqueles que fazem parte do lar, da casa. Aqueles que são próximos. Eu tenho certeza, irmãos, que nós, se olharmos para nós, se olharmos para o povo, para a igreja, a gente já viu exemplo assim, né? Seja pastor, seja membro de igreja, que ajuda os de fora e não ajuda os de dentro. Que ajuda os de fora que não conhecem, mas ajuda a própria família de casa, né? Que ajuda os de fora, mas não ajuda os cristãos. Pessoas que falam, que conversam, que estão de bem com as pessoas de fora e está brigado com a pessoa de dentro, né? Que estão falando com as pessoas de fora, que amam todo mundo lá fora, mas tem mágoa com as pessoas que têm de dentro. Precisamos rever isso. O apóstolo Paulo coloca exatamente isso aqui. Enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da fé. E quantas vezes nós deixamos passar a oportunidade de abençoar alguém por distração, por desânimo, ou por simplesmente não estarmos atentos, né? Não estarmos preparados à oportunidade que Deus nos deu. E a felicidade cristã, a bondade e essa felicidade cristã é um reflexo dessa esperança que nós precisamos ter em Deus, da promessa que Ele nos deu, dessa promessa de colher aquilo que plantamos, dessa promessa de que nós somos renovados todos os dias pela força do Senhor. A força do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa alegria. É isso que a palavra do Senhor bem diz. E o bem que nós fazemos deve ser uma expressão de graça, que nós recebemos de graça de Deus. Nós recebemos a graça de Deus, nós precisamos transportar isso aos nossos irmãos que creem dessa forma. Então nós, como cristãos, nós devemos aproveitar todas essas oportunidades para fazer o bem, especialmente aqueles que são de dentro, domésticos da fé, de dentro da igreja, de dentro da casa. Para nós finalizarmos, para nós concluirmos, a vida ela é uma jornada de semeadura e de colheita. Se nós olharmos para trás, nós vamos observar que estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. Muitas vezes estamos carregando consequências dos nossos erros, porque plantamos errado lá atrás. Mas, na maioria das vezes, estamos carregando as bênçãos, porque nos convertemos e começamos a plantar de forma diferente. Quando nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, eu não mereço tanto, né? Senhor, eu não mereço o que eu tenho hoje, não mereço a família que eu tenho, não mereço as coisas que eu tenho. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que Deus não é justo. Já parou para pensar? Quando eu digo que eu não mereço o que eu tenho, que eu não mereço a família que eu tenho, eu estou dizendo que Deus é injusto. Porque se Ele te deu é porque você está colhendo aquilo que você está plantando. É isso que a Bíblia está dizendo. Então a nossa palavra não deve ser eu não mereço. Nossa palavra deve ser obrigado. É gratidão. Porque Ele é justo. É gratidão porque Ele nos dá muito mais do que merecemos. É gratidão porque Ele é tão justo que a partir do momento que você começa a plantar, você começa a ver frutos. Então quando você olha para a sua família, olha para a sua vida e você fala, Senhor, que bom que eu estou desta forma, que bom que eu saí disso para isso hoje. Que bom que eu fui transformado. Você deve olhar para trás e entender uma gratidão, que tudo isso é fruto de uma conversão. Tudo isso é fruto de uma mudança de mente. Tudo isso é fruto de um Deus que desceu até você, pecador, e te salvou. E que a partir desse momento você começou a plantar coisas boas e que você está colhendo coisas boas. Então nós somos chamados a viver no Espírito. Somos chamados a semear no Espírito. Somos chamados a fazer o bem a todos e especialmente àqueles que são da fé. Nós somos chamados a não zombar de Deus e confiar que no tempo certo acontecerá a colheita da forma que Ele determinou. É confiar na soberania dEle.
é confiar na palavra dele. É confiar que nós precisamos perseverar e não nos cansar, que no tempo certo ele vai trazer aquilo que ele nos prometeu, que é a colheita. Amém? Eu agradeço a oportunidade e gostaria de convidar o grupo de louvor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, que nos chama a refletir como é que nós estamos levando a nossa vida no reino de Deus, né, irmãos? Como Deus fala com a gente, como Deus nos ensina, como Deus mostra através de uma maneira tão simples, mas tão profunda, tudo que nós passamos, tudo que nós plantamos e colhemos e reflete na nossa vida hoje e vai refletir para sempre. Como nós devemos ter cuidado com as coisas de Deus. Uma vez que o Senhor nos elegeu como seus filhos, nós, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Responsabilidade de, quando fomos chamados para ser arautos, para ser boca de Deus, nós temos que ter zelo e cuidado com a palavra dele, para que seja de acordo com o que ele assim escreveu, assim determinou, assim deixou escrito, que é a palavra viva de Deus. E por outro lado, enquanto ouvintes da palavra de Deus, nós também temos que ter o cuidado. Assim como diz lá em Lucas 8, que é a passagem do semeador, os irmãos sabem, conhecem a passagem. A palavra diz que o semeador saiu a semear. Na explicação que Jesus dá para os apóstolos, ele diz que essa semente do semeador é a palavra de Deus. Isso faz com que eu e você entenda que então
Alguém que está levando a palavra de Deus, o semeador, leva a palavra de Deus. E eu não vou tomar tempo, logo vou encerrar, mas se os irmãos observarem, de 100% da palavra de Deus que foi levada, 75% se perdeu. Parte por falta de cuidado do semeador, que jogou no meio do caminho, foram pisadas, os pássaros comeram. Parte jogou no meio das pedras, no meio dos espinhos. Tudo isso é falta de zelo da palavra de Deus, falta de cuidado da palavra de Deus. E por outro lado, 25% dela, as pessoas não deram atenção. Estavam preocupadas com as coisas do mundo, com as suas coisas particulares. Isso é sério, porque lá em João 6, nos orienta que nós devemos primeiro buscar as coisas do céu, a justiça de Deus. Então, irmão, há uma falta de zelo tanto dos pregadores dos nossos dias, como das pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Não estão dando a atenção necessária. Ah, eu já ouvi essa pregação. Ah, eu conheço essa parábola. Ah, eu conheço essa passagem. Ah, ficou bonitinha, ficou diferente. Mas qual delas que você não entendeu que você tem que aplicar e viver na sua vida? É como o pastor bem disse. O reino de Deus, irmãos, não é de graça. Embora nós não pagamos nada para receber essa graça, com a escolha dele, escolhendo para ser seu filho. Mas há um alto preço, há a autonegação das coisas deste mundo. É de fato plantar a nossa carne na terra, não mais fazer a nossa vontade. Quando a palavra diz que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem, isso é plantar no mundo espiritual. Isso é investir no reino. Há uma parábola que diz que o homem muito rico plantou uma grande terra, plantou bastante, encheu o celeiro, e de repente ele falou: eu vou fazer um outro celeiro maior ainda, porque eu vou plantar muito mais, porque eu quero descansar o resto da minha vida. Ele estava investindo no mundo físico. Mal sabia ele que ele não sobreviveria para ver isso. Então, se a palavra diz que nós devemos plantar no reino de Deus, então é uma obrigação nossa conhecermos e aplicarmos na nossa vida. Nós temos que plantar na vida espiritual, irmão. Porque se você nasceu de novo e você faz bem a qualquer pessoa, mesmo aquele que te fez o mal, você está plantando no reino. Porque Deus conhece a intenção do seu coração. Você está fazendo por obediência à palavra de Deus. Você está fazendo porque assim Cristo determinou. Sejam meus imitadores. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de salvação. Não há outro meio. O Evangelho, ele é tão simples, mas ele toca no fundo da nossa alma. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não existe outra maneira, meu irmão, de se conectarmos com Deus. Não existe outra forma de agradarmos a Deus, a não ser vivendo de acordo com a tua palavra, irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, aquele que foi chamado, recebeu o ID do Senhor, e toda a igreja recebeu o ID. Muitas das vezes você não tem a função de um pastor, mas você evangeliza na sua casa, na sua família, numa festa de família. Você tem que conhecer o Evangelho, você tem que conhecer a palavra da verdade, para que quando Deus der a oportunidade, como o pastor disse, você fazer o bem. Porque as oportunidades, elas não são dadas. Como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas, meu irmão. Há tempo para todas as coisas. E para encerrar, como o pastor bem disse, a vida cristã, ela é uma corrida, é uma maratona. Mas não para que nós chegamos a ficar exausto, cansado, que de fato acontece, mas para fazer igual Paulo. Igual Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, e a fé não jogou fora, ele guardou. Ele lutou, cansou,
mas não desistiu. Ele guardou a fé, levou consigo. E hoje eu tenho certeza absoluta que ele está com o Pai. Amém? Interessante que lá em João 6, quando Jesus diz assim, todo aquele que vem a mim, foi o Pai que me deu. Ele não diz o meu Pai, ele diz o Pai. O Pai dele, o Pai meu, o Pai seu, o nosso Pai. Pai nosso. Então, irmãos, nós temos alguém a prestar conta. Nós temos alguém a obedecer. Nós temos alguém que podemos nos espelhar e seguir, que é o nosso Pai Celestial. Nós devemos ser balizados pela Tua palavra. Nós devemos, se a palavra diz que devemos congregar, congreguemos. Se a palavra diz que devemos obedecer, obedeçamos. Se a palavra diz que devemos ajudar qualquer um sem olhar quem, ajudemos. Se a palavra diz que devemos perdoar, perdoa. Abandone a sua vontade. Mais vale agradar a Deus do que agradar o mundo. O perdão, irmão, é um símbolo da cruz. Ali simboliza Deus perdoando os pecadores. Para que a gente possa, de fato, ter acesso a Deus. Que possamos, irmãos, viver o Evangelho. E outra coisa interessante, na passagem do semeador, que eu ia me esquecendo, queria compartilhar com os irmãos. Quando ele fala que o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus, isso é interessante, porque o que vai despertar o homem, o que vai despertar a igreja, é a semente que é a palavra de Deus, não é outro evangelho. Não existe outra semente. A única semente que desperta o homem é o evangelho. É por isso que há todas as igrejas cheias de pessoas mortas. Pessoas vazias. Pessoas que só pensam nas coisas deste mundo. Só buscam as coisas deste mundo. Porque não foram despertadas ainda. Porque realmente não nasceram de novo. Porque não entenderam o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não entendeu que Jesus tomou lugar no seu lugar. Para que você realmente vivesse uma novidade de vida. Largasse as coisas do passado. E olhasse para frente. E como o pastor bem disse, passasse a colher das novas plantações, das novas sementes, da semente espiritual. E aceitando as consequências das escolhas erradas do passado. Mas diferente, como que não é mais castigo, é um aprendizado. A igreja do Senhor tem que levantar. A igreja do Senhor tem que entender. O Evangelho é um balizador dos filhos de Deus. Se você não viver em conformidade com o Evangelho, irmãos, você não está plantando uma semente boa. Você não vai colher bons frutos. Que possamos viver conforme o Senhor nos orientou. Amém? Agradeço a Deus por mais um domingo. Ao pastor, que o Senhor possa estar usando cada dia mais a sua vida para sua abençoar, o Senhor. Traz mais sabedoria. Aos irmãos que nos assistem através das redes sociais. Que o Senhor de fato tenha falado contigo, como tem falado conosco. Que o Senhor venha despertar o seu coração para viver o melhor de Deus aqui nessa terra. E possamos glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Nós sabemos que nem todo mundo ainda compreendeu o Evangelho. A palavra diz, quando o Evangelho for pregado em todo mundo, assim ele virá. E é curioso, nós vivemos na era da tecnologia. E estranho o Evangelho não ter alcançado todas as nações. Através das redes sociais. Por quê? Porque o verdadeiro Evangelho não está sendo disseminado como deve ser. Estão pregando outro Evangelho. Mas eu creio que o verdadeiro Evangelho vai alcançar todo o povo de Deus. E aí sim, vai chegar um momento que ele virá. E estaremos com ele lá nos ares. Cantando em uma só voz. Glória a Deus nas alturas. Amém? Eu quero dar um breve aviso. Todas as quintas-feiras nós temos estudo. Está finalizando o Evangelho segundo Mateus, com o pastor Rafael. Já retornou, graças a Deus. Ele já está, ele não está no momento presente. Ele fez uma viagem
Deus tem propósito em todas as coisas. Mas quinta-feira, se Deus permitir, Ele estará conosco, dando prosseguimento ao estudo. E todos os domingos, às 18 horas, também nós temos aqui o culto da família, o estudo da palavra, a instrução que o Senhor deixou para a sua igreja, nos ensinando como deve se portar um homem e uma mulher de Deus em nossos dias. Amém? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para que nós venhamos fazer a oração para finalizar o culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela ímpar oportunidade de sermos chamados teus filhos, por sermos instruídos pelo teu Espírito Santo, por sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, por o Senhor estar nos capacitando a cada dia, Senhor Deus, a resistir, Pai, às dificuldades do dia a dia, Senhor Deus, nos colocando, Senhor Deus, de pé em cada provação, em cada luta, Senhor Deus, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor Deus, a plantar a semente certa, Senhor Deus, conforme a tua palavra tem orientado, vem nos orientando, Senhor Deus, porque sem o Senhor nós não conseguimos ficar de pé. Eu peço que nós sejamos, Pai, verdadeiros evangelistas, verdadeiros, Senhor Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para levar a tua palavra, Senhor Deus, a todas aquelas pessoas que assim o Senhor nos dê a oportunidade para falar, na certeza de que somos somente mensageiros, que o Senhor que usa a boca daquele que o Senhor enviar. Pai Santo, que o Senhor venha abençoar a tua igreja e as famílias aqui representadas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, te agradeço. Amém. Está encerrado o culto, em nome de Jesus.